Quem vai iniciar os trabalhos é o Dr. André Camilo. Doutor, fique à vontade. Muito obrigado. Muito boa noite mais uma vez. Eu tirei a máscara, mas vou manter o distanciamento. É porque, sabidamente, o vírus é pesado, não vai chegar a todos. Se porventura eu estiver contaminado. É o que eu espero que não aconteça, né? Então, muito boa noite mais uma vez. Muito obrigado, Andressa, presidente Gilson, Câmara de Viraí, todos os vereadores que estão aqui, o Neco, a Márcia, o Tite. Se eu esqueci de alguém, por favor, me corrijam. O Raul, perdão, Raul, me desculpa a máscara, eu não teve antes. Então, e aquelas pessoas que estão aqui hoje para buscar conhecimento e tentar encontrar informações, os servidores da casa também, por favor, me perdoem, para melhorar a sua condição. Porque esse é um grande passo, melhorar a sua condição de ação. Qualquer cidadão que pretende fazer alguma coisa precisa melhorar a sua condição para ter excelência naquilo que faz. E a maioria das pessoas na rua se vale de um questionamento que eu não acho adequado, que é quando se trata de vereador. É perguntar, mas quem são esses vereadores? Quem são essas pessoas? Parece aquele quadro do Fantástico, quem são as pessoas, o que elas fazem, onde elas estão, né? Pois é, ou o quadro do Globo Repórter. Mais ou menos assim. Pois é, sabidamente, os vereadores todos sabem quem são. Aqui em Iraí, se alguém ainda não sabe quem são os vereadores que ocupam assento nessas cadeiras, alguma coisa está em algum lugar, ou deixou de fazer alguma coisa e está no lugar errado. Porque, obviamente, passado 4 anos de uma legislatura, você tem que saber quem são os vereadores. Ao término de um pleito, né, você tem que saber quem foram as pessoas escolhidas para representá-los durante os 4 anos e decidir sobre o futuro da cidade. Então, se alguém ainda não sabe quem são os vereadores e moram em Iraí, estão no lugar errado. Ou estão fazendo alguma coisa que não prestando atenção na vida em sociedade. Tá? Então, há 12 mil anos que nós sobrevivemos de forma comunitária. Se alguém aqui em Iraí ainda não sabe quem são os membros da sociedade iraiense, tem alguma coisa de errado. Então, há 12 mil anos a sociedade se organiza dioturnamente para buscar um bem único, que é a felicidade. Então, arrecadar recursos, aplicar recursos, encontrar mecanismos e meios para melhorar a vida em sociedade. Apaziguar as arestas, apaziguar os problemas que tornam o convívio dificultoso, as brigas, os problemas de vizinhança. Tudo isso é resolvido através da discussão e do debate. Que, em razão da demografia, teve na escolha da representação política, através dos vereadores, uma solução. Então, saber quem são os vereadores é necessariamente uma das maiores obrigações do cidadão. Saber quem são os seus representantes. Quem vai decidir se vamos ter escola, quanto teremos de aplicação na educação. As pessoas, às vezes, não querem saber disso. Em razão da liquidez que nós vivemos hoje, né, de que tudo é rápido, para ontem, você busca lá, através de um prestador de serviço do município, objetivamente aquilo que você pretende. Eu preciso de um exame, quero que me dê o exame. Mas de onde vem o recurso para esse exame? Como esse exame vai ser me concedido? Quem vai fazer esse exame? Como será possível fazer isso? Eu preciso saber, porque é muito fácil dizer a educação, saúde e segurança são um direito de todos. Ok, cara pálida. Tá, mas quem paga por isso? Como se paga por isso? Quem decide quais as pessoas que terão acesso a esses benefícios e quem não terá acesso? Quem executará as regras que são aplicadas? Porque estabelecer um direito não significa absolutamente nada, porque somente se estabeleceu um direito. Agora eu tenho que implementar os meios necessários para que esse direito venha efetivamente a chegar à população. Porque se eu criar leis, eu crio uma a cada hora. É só o tempo de eu finalizar o texto. Mas isso tem repercussão para a sociedade? Isso tem algum tipo de benefício para a sociedade? Essa que é uma grande discussão. Então, muitas pessoas se questionam, fazem as perguntas erradas. Quem são os vereadores? Bom, os vereadores você tem que saber quem são. Fulano, Beltrano e Ciclano. Agora, o que fazem os vereadores? O que os vereadores fazem, o que eles devem fazer? Será que eles estão agindo de forma correta? Como eles estão se comportando? Essa pergunta a população não faz. E essa pergunta que o pré-candidato deve fazer.
Essa pergunta o vereador também deve fazer. O que faz o vereador? O que eu posso? De que maneira eu posso? Quais os elementos que eu possuo para atingir essa finalidade? Obviamente que nós hoje aqui não teremos tempo suficiente para debater essas questões de forma tão aprofundada. Mas minimamente nós teremos que tratar pelo menos de algumas questões elementares que são indissociáveis da função legislativa. Eu já referi para vocês anteriormente que há 12 mil anos, que é quando se tem a notícia da primeira reunião de pessoas, né, de humanoides que perambulavam pelo mundo em formas de pequenas comunidades familiares, na intenção de, primeiro, de proteção, encontrar uma caverna para ter proteção dos animais, depois para resguardar o fogo, após para coletar alimentos, para a caça, para coletar pele. Isso tudo evoluiu nesses 12 mil anos ao ponto em que nós chegamos hoje a ter uma sociedade organizada de tal forma e de tal maneira que isso faz com que a gente tenha a necessidade de termos pessoas escolhidas entre nós de forma livre e soberana para que elas decidam o que nós o que nós teremos como mecanismos para a busca da felicidade. Então os vereadores, eles são instrumentos públicos para a busca da felicidade. Ah, mas aquela melhoria que foi feita lá no Farinhas, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não gostaria que fosse feito lá, aquele asfalto que estão fazendo, vindo de Ametista para cá, não tenho interesse nisso. Ok, mas pode ser que tenham pessoas que tenham necessidade de que aquilo melhore. Então é necessário que pessoas vejam a dor da sociedade, quais são as dores da sociedade, o que elas estão sentindo, quais são as necessidades que elas possuam, tragam isso para um bojo de discussão e, a partir disso, tentem buscar a solução adequada. Então, o que fazem os vereadores? Primeira resposta é: veem a dor das pessoas. Vereador tem uma simbologia em torno do nome, mas, basicamente, o vereador é aquele responsável por ver a dor, não virilhador. Virilhador faz outra coisa. E não variador, também faz outra coisa. Então existem três pessoas distintas. O vereador, que vê a dor das pessoas, o virilhador, que fica fisiologicamente grudado em outra pessoa, encontrando alguma situação que lhe favoreça, e o variador, aquele que não sabe o que está fazendo. Não sei o que eu faço aqui. Estou aqui porque tem salário, porque tem diária, porque tem café, porque tem bolacha. E se a pessoa está na vereança por esses motivos, está pelo motivo errado. É mais ou menos como ter um padre na igreja que não sabe se é padre ou se ele casa ou se ele compra o jegue. Ou você é ou você não é. Então o vereador precisa saber minimamente as suas necessidades para ir desenvolver aquelas atividades. É como se eu tivesse um professor que não soubesse o que fazer quando chegasse na sala de aula. Imagina só, um professor que chega na sala de aula e olha para os alunos e fala: e daí? Final de semana foi legal? Jogaram muita bolinha de gude? PlayStation tá tá legalzinho? Imagina como é que as coisas aconteceriam. Ah, mas essa comparação é equivocada de professor e vereador. Sim, completamente equivocada. Eu só usei um exemplo de dois profissionais. Não, peraí, André, vereador não é profissional. Quem disse? Alguém que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, e recebe para isso, é profissional. Ah, mas ele exerce outra função, uma outra atividade. Sim, a lei permite. A lei permite que ele exerça outra função. Então não tem nada de errado. Mas ele é um profissional? Sim, ele é um profissional. Ah, André, mas o regime de subsídios, já que o vereador não é pago por salário, por subsídios, né, termo mais adequado, ele não dá garantias sociais. Bom, talvez há um tempo atrás não desse. Agora, os entendimentos do STF são no sentido de que o vereador, assim como qualquer outro cidadão, tem direito às garantias sociais estabelecidas constitucionalmente. Então, 13º, férias, são garantias concedidas a qualquer cidadão, qualquer pessoa que exerça uma mínima atividade remunerada, tem direito a essas garantias constitucionais. Porque o vereador, que não é diferente do cidadão, teria situação diferenciada. Então veja o quanto é importante imaginar e entender que o vereador, além de tudo, é um grande servidor. Ele não é um servidor na acepção lógica, terminológica da palavra, do servidor aquele que faz concurso público
e exerce ou é contratado através de um processo seletivo simplificado, ou um processo seletivo intrincado, para exercício de uma função. Mas ele é escolhido através da urna, que talvez seja o concurso público mais difícil de ser prestado. Não existe nada mais difícil do que um concurso público onde você tem que olhar no olho do cidadão e dizer para ele, olha só, eu consigo te representar, eu vou ser a tua voz no parlamento, eu vou saber entender as tuas necessidades e eu vou saber dar as respostas no momento certo e adequado. Eu vou saber te defender, eu vou saber dizer não quando você quer que eu diga não, e vou saber dizer sim quando você entende que eu tenho que dizer sim. Então, quem são os vereadores? A resposta é fácil. Você vem aqui, olha em cima das mesas, você encontra essas, aqui em Iraí, essas plaquinhas aqui, e você sabe quem são os vereadores. Agora, o que eles fazem, será que todos que estão aqui sabem o que os vereadores fazem? Porque tem muita coisa, muito que é feito nessa casa, que eu tenho conhecimento, que grande parte das pessoas que moram aqui em Iraí não fazem a mínima ideia do que acontece. Nós estávamos dando uma volta e eu disse para o Gilson, aquele empreendimento lá embaixo foi aquele projeto que vocês aprovaram tal tempo, né? E ele disse, foi. Pois é. São coisas que modificam a vida da sociedade. As decisões dessa casa importam diretamente na vida das pessoas. E saber como se comportar, como decidir, como analisar pontos de vista diferentes, é uma das grandes funções do vereador. Então o vereador é um grande ouvidor. Primeiro, ele é um grande ouvidor. É aquele que quando for fazer campanha tem que ir para a rua e perguntar o que as pessoas querem. Não dizer o que ele vai fazer. Porque se o candidato for para a rua e dizer eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, e não deixa a pessoa falar, tem um problema. Porque não sabe ouvir. E se vereador é aquele que ouve a dor ou que vê a dor, tu não tem como saber o que a outra pessoa precisa se tu não ouve ela. Se você não ouve, se você não anota, se você não memoriza. Então o vereador é um grande ouvidor da sociedade. Ele tem outras atribuições. Depois o doutor Jarbas vai falar de algumas delas. E o professor Luiz Fernando também falará delas. Mas é importante ressaltar sempre de que na grande maioria das vezes a população não quer saber o que fazem os vereadores, porque elas já sabem quem são os vereadores. E por conta disso você faz um pré-julgamento. Por exemplo, sem que eu visse o meu time jogar ontem, eu não ia dizer que é um bando de cacareco. E se me desse 15 dias correndo de um trevo no outro, eu sou titular daquele time. Tá? Se eu falo isso para quem não é gremista e não conhece o meu estilo de futebol, vai dizer que eu sou um louco. Agora, se me conhecer, vai saber que me dá 10 dias eu sou titular daquele time, que tomou 2-0 e um rodeão. Então, isso é uma outra situação. Então, vejam a que ponto, por desconhecimento, as pessoas fazem um pré-julgamento de ações, de boas ações, só porque alguém disse que aquilo não me agrada, não presta. Não me agrada, não fez bem. Não me agrada, não sabe o que está fazendo. Então, quem são os vereadores? A resposta é fácil. O que fazem os vereadores? A resposta não é tão fácil assim. Porque aí você vai ter que vir aqui no plenário. Vai ter que acompanhar o trabalho de plenário e o trabalho fora do plenário. Porque, para muitas pessoas que estão na rua, o trabalho em plenário é a representatividade. Tudo que o vereador faz em plenário representa a sua função. E é uma grande mentira. Lembrem que eu disse que vereador trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias por mês. Tá, mas peraí, mas tem sessão em tempo integral aqui em Iraí? Não, né? Somente na segunda-feira. É isso? E só na sexta? Vocês mudaram? Sexta-feira, de 15 em 15 dias. Tá. Aí para algumas pessoas que não têm entendimento do que é isso, vai dizer o seguinte, são os vagabundos, hein? Pô, uma sessão de 15 em 15 dias. O cara recebe trabalha 4 dias por mês e ainda acha que não está bom. Não é assim. Isso é uma grande falácia, é uma mentira. As pessoas não percebem ou não querem perceber que o vereador faz o trabalho todo dia. Saiu de casa, esqueceu da família, pé para fora, começou. Preciso de um exame. Preciso de não sei o quê. A minha rua tem que melhorar. A saúde não está bem atendida, não tem dentista no posto, a prefeitura não fez tal coisa. Isso é trabalho? Ou vocês acham que as pessoas se dão ao luxo de dizer assim, não, eu quero te ouvir só porque eu gosto. Eu gosto de confusão e porque eu gosto de confusão eu estou aqui. Não. É trabalho. Mas que trabalho bacana esse, né? Ficar andando pelas ruas e ficar ouvindo as pessoas.
Parece conversa de comadre, né? Ok, se você só ouve as pessoas e não dá encaminhamento e não encontra soluções, você trabalha conversa de comadre mesmo. Agora, se você ouve a dor e procura a solução, bom, aí é trabalho. Porque uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que advogado não era profissão, que isso era ocupação. Profissão era outra coisa. Como músico também. Também sou músico e algumas pessoas me dizem o seguinte: não, mas qual que é a tua outra profissão? Não, eu sou músico. Não, mas por quê? Mas, não, e o que tu faz? Sou músico. Como se isso fosse... É como acontece no curso de Direito, quando os professores começam a perceber que o aluno não está engajado, e eles dizem o seguinte, de forma pejorativa: olha, ou você faz Direito ou vai fazer Educação Física. Quer dizer que é pejorativo? Alguém está tentando aumentar as qualidades das suas atribuições para diminuir as das outras. Então, saber o que os vereadores fazem é importantíssimo, até mesmo para poder criticar. Quando você vai criticar um carro, você olha para o carro e diz assim: pá, que porcaria de carro, né? Mas nunca botou a bundinha no assento. Como é que você vai saber? Como é que você vai falar algo sobre alguma coisa se você não conhece? Então, no mínimo, você vai estar fazendo um juízo falso de alguma coisa. Ontem eu fiz um comparativo e depois até fui penalizado por esse comparativo, que é o que eu faço entre a relação de casal. Relação de casal. Que as mulheres são subjugadas ao ponto, na minha concepção, e não vou entrar nos outros méritos, ao ponto de que alguns dizem o seguinte: mas estava em casa, por que não limpou? Estava em casa, por que não limpou essa criança ranhenta que está aqui? Tu tinha todo o tempo do mundo, ficou com os pés para cima. Não é assim que às vezes algumas pessoas são tratadas? Mas ninguém sabe que acordou 5 da manhã, deu banho, fez o café da manhã, deu banho no filho, botou o filho para a escola, aí varreu a casa, arrumou as camas, preparou o almoço, esperou a casa bonita, e as pessoas chegam e fazem o quê? Sapatinho em qualquer canto, casaco para cá e para lá, ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Não. Aí a mulher fica pensando assim: alguém vai fazer um elogio. Ninguém faz elogio. E acontece com o legislativo assim. Ninguém elogia. Porque simplesmente estão ali. Estão ocupando uma atividade. Ela não tem muita representatividade do ponto de vista financeiro, né? Porque não tem dinheiro aqui na Câmara. Então não dá para te vir aqui na Câmara pedir dinheiro, pedir para fazer uma obra, porque não tem dinheiro aqui na Câmara. E as atribuições da Câmara não são atribuições executórias, de execução de atividade. Tem outras atividades que antecedem as execuções. E isso faz com que as pessoas não percebam o quanto os atos preparatórios são importantes. Já viram falar em preliminares num relacionamento? É assim, antes de casar a gente tem que namorar, né? Isso é uma preliminar. Namoro, para conhecer e não casar com a pessoa errada, porque de repente pensa em casar com o João e casar com o Paulo, e daí já deu problema. Ou tu anula o casamento ou tu aguenta, até que a morte os separe. E é assim que acontece com a atividade legislativa também. As pessoas não têm noção do que acontece verdadeiramente e partem de um pré-julgamento equivocado e colocam na fogueira pessoas que têm uma atividade muito interessante. Às vezes que não tem muita visibilidade, mas muito interessante. Porque é aquele voto bem dado no momento certo. É aquele voto que é feito para chamar a atenção: espera só um pouquinho, não está tudo certo. Porque, na grande maioria das vezes, nós imaginamos que todo mundo quer que tudo fique bem. Mas não é assim. Política é a arte de convencimento, a arte de se convencer os outros. Se não fosse assim, se você tem eu não poderia usar esse exemplo, vou usar um exemplo bem interessante. Quando tu acorda de manhã cedo, se na tua casa só tem um banheiro, que você faz parte dos 99% da população brasileira que tem um único banheiro na residência, se você não acordar mais cedo, corre o risco de chegar lá e ter outra pessoa. Porque você provavelmente mora com o marido, ou mora com uma esposa, e tem 1 ou 2 filhos, tá, e 4 pessoas numa casa vão disputar espaço no banheiro. Então, ou tu acorda mais cedo e consegue acessar o banheiro, ou você fica ali esperando. E política é a arte do convencimento. Quando tu acorda de manhã cedo, tu diz assim: abre que eu vou pentear meu cabelo. Eu estou tomando banho. Tá, enquanto tu toma banho, eu faço minha barba. Enquanto tu faz alguma outra coisa, então a gente só tem um banheiro, deixa a porta aberta que eu vou entrar. Agora experimenta entrar uma noiva que entra no banheiro 7 da manhã e sai às 8, para ver se não atrasa a vida de todo mundo.
Então, a arte de convencimento é de discutir e encontrar a solução. E, às vezes, uma batida na porta e diz, olha só, você precisa se lembrar que tem outras pessoas que estão na fila. E os vereadores muitas vezes fazem isso, quando votam contrariamente a projetos que são encaminhados, quando uma grande maioria diz assim, olha que legal, que bacana. E alguém olha para o projeto e pensa, não, mas isso não é bacana, porque eu conheço uma meia dúzia de pessoas que vai ser prejudicada. Então, por conta disso, por conta dessa ausência de atenção com a ação legislativa, nós temos uma marginalização das atividades do parlamento. Os vereadores que estão me ouvindo aqui já me ouviram contar essa história milhares de vezes. Mas eles estão balançando a cabeça porque é verdade. Eles sabem que é assim. Na verdade, eu estou fazendo um grande testemunho do trabalho deles. Poderia estar aqui, eles poderiam estar aqui, né, dizendo assim, bom, o André está chovendo no molhado. Mas eu preciso dizer isso. Até porque às vezes tem pessoas que não conseguem imaginar que no parlamento é necessário também ouvir. Não é porque tu é vereador que tu não tem que ouvir os outros argumentos. Tanto é que cada um tem o seu tempo de debate. São regras estabelecidas para que cada um tenha o seu tempo. E com o seu poder de convencimento, traga os argumentos para que a sociedade entenda por que fazer ou por que não fazer alguma coisa. Porque tal situação é boa e porque ela é ruim. E dentro de uma estrutura democrática estabelecida, como é o caso onde a gente vive, é indispensável que os argumentos sobressaiam. Não a força. Porque daí nós não necessitaríamos de democracia. A gente precisaria de homens fortes, né? Se você precisa de força, quando você precisa fazer força, você precisa de homens fortes, não de cérebros para estar na Câmara. Aí você poderia eleger qualquer um. Pega um brutamontes, bota aqui, está tudo certo. Mas quando a gente precisa debater, encontrar solução dentro dos limites estabelecidos dentro de uma regra de jogo, é importante que todos saibam também ouvir. Assim como o pré-candidato e o vereador deve estar na rua ouvindo a dor do povo, aqui na Câmara não é diferente. Aqui no plenário, ou aqui nas salas das comissões, porque muito é decidido, não no plenário. Quando vem para cá, a coisa já está basicamente alinhavada. Já está alinhavada. É como convenção. Você vai dizer sim. Está tudo certo, é sim. Tá? Ou é não. Já tem o grupo de situação que tem o seu voto e o grupo de oposição que tem o seu voto. É democrático, vence a maioria, os vencidos, aos perdedores as batatas, né? Então vá para casa descascá-las e fermentar para encontrar uma solução. Mas é assim, o jogo funciona dessa maneira. Então conhecer não é só conhecer os vereadores, é conhecer o que fazem os vereadores. E uma das grandes coisas que todo e qualquer vereador deve ter consigo é ouvir, ouvir e ouvir. Até mesmo no plenário. Porque eu nunca fui vereador. Mas eu já vi muito vereador esquecer dessa premissa de ouvir. E você vai para o plenário já imbuído de pré-questionamentos que fazem com que você esqueça que a vida é feita de momentos que são necessariamente importantes para qualquer um. Então, a nossa vida, ela inicia e uma hora nós somos findos, ela vai terminar. E você faz uma série de inimizades durante o espaço-tempo e depois não tem mais como corrigir. E, de repente, pode ser que, por que eu fiz aquilo? Por que eu não ouvi? Por que eu não prestei atenção no que estavam me dizendo? Então, primeiro, todo vereador todas as pessoas precisam aprender a ouvir. Tem um ditado italiano interessante que diz que Deus deu uma boca e deu 2 ouvidos. Então, ouça mais do que fale. Se você falar mais do que ouve, que é o meu caso, eu falo muito, mas eu ouço bastante também. Tá? Então, ouça mais do que você fala, porque você só tem uma boca e 2 ouvidos. Então, passa a ouvir mais. É uma das grandes coisas que o vereador, uma das grandes vantagens de um bom vereador é saber ouvir, inclusive os seus oponentes. Porque você ouvindo os argumentos que lhe contrariam, você vai ter mais elementos para encontrar solução para desfazer aqueles argumentos. Porque você não vai bater na porta do adolescente no banheiro e diz, sai do banheiro agora. E ele já está lá 15 minutos. Ele não vai sair. Vai dizer, não, agora não posso. Porque tem espinha para apertar, porque tem barba para fazer, porque tem o cabelo para pentear. O meu menino tem 7 anos e vai para o banheiro. E, meu Deus do céu, é gel no cabelo. Sai de lá parecendo, sei lá Deus quem. 7 anos. E aí, como eu faço para tirar ele do banheiro? Eu tenho que ouvi-lo. Então, quando eu sei que ele vai para o banheiro, eu já dou uma letra para ele.
Faz assim, toma teu banho e aí vem te arrumar aqui para lá de fora. E daí outra pessoa vai poder ir. E ele já sabe que esse argumento é bom e ele já faz isso. Então eu convenci ele. E uma das coisas que o vereador deve aprender a fazer também é convencer os demais. Como convencer as outras pessoas? Como eu convenço alguém? Pela força? Daí nós teríamos homens fortes aqui, né? E muito embora lá na placa diz que o poder unido é mais forte, não significa que tem que ser todos homens fortes aqui. É forte de raciocínio, forte de mente. Tem uma filosofia muito interessante que diz que homens de cabeça fraca são conduzidas para fazer o que os outros querem que elas façam. Porque elas concordam com tudo. Toda vez que você concorda com tudo, não está bom, está tudo certo, está tudo bem. Significa que você tem uma leva de homens fracos. E quando eu falo aqui homens fracos, são homens e mulheres fracas. Porque acredito que está tudo muito bem. Ah, mas fulano disse que está bem. Não, eu ouvi o Camilo falar lá, está tudo ótimo, está tranquilo. Mas não é assim que funciona. Se fosse dessa maneira, os homens fortes dominariam os fracos, e aí nós teríamos pequenos reinados, né? E na democracia não existe isso, são argumentos que devem prevalecer. Então não é força, é argumento. Aprendam a ter argumentos condizentes. Tenham conhecimento sobre o que vocês estão falando, porque quando fala com conhecimento, aí não tem, né? Eu costumo dizer que sobre a minha área de atuação, eu discuto com qualquer um em qualquer lugar no mundo. E não me importo com isso. Não há ninguém que vá tentar me convencer dos argumentos que eu já tenho, obviamente, construído, desde que eu tenho, com base no estudo que eu faço, daquilo que eu acho que é correto. Mas, obviamente, que eu vou ouvi-los. Mas o poder de convencimento, se você se convence facilmente por alguma coisa, não, mas fulano diz que é. Daí você, peraí, só porque diz que é assim? Aí o Gilson fala para mim assim, não, vamos assistir o jogo do Inter hoje, mas capaz, nunca na minha vida, não vou, eu sou gremista. Como que eu vou assistir o jogo do Inter? Eu não gosto do Inter. Então, saber ouvir e saber argumentar. Como você sabe argumentar? Primeiro, tendo a percepção do que as pessoas estão falando. Bom, elas estão falando sobre estradas. Eu preciso entender como o sistema de estradas funciona. Ah, eu não tenho tempo para estudar tanto. Bom, mas eu tenho tempo para conversar com as pessoas e perguntar. Escuta, tá, mas qual que é o problema lá? Aí você vai vir, o vereador vem para o plenário e vai dizer o seguinte, não importa se tecnicamente é assim, assim, assado. O problema é que lá no Farinhas a estrada é desse tamanho e tem que passar a colheitadeira, tem que aumentar o tamanho da estrada, criatura. Tu entendeu? Não tem como transportar lá. Tem soja para tirar, tem gado para sair e a estrada é pequena. Então, argumento, você saber que naquele determinado local precisa melhorar aquela condição. E não é algo assim tão difícil de entender, de que nós precisamos saber do que se está falando. Está falando de Farinhas? É de Farinhas, a realidade deles. Se você não conhece aquela realidade, esquece. Se você mora em Iraí e não conhece Farinhas, então abandona. Ah, você não conhece o centro, não conhece o campo de futebol, não sabe o que tem no entorno, não tem o que fazer. Vai fazer outra coisa. Sabe, mas não vai ser vereador, porque o vereador precisa estar andando na rua. Então, isso que as pessoas fazem como usam de forma pejorativa, dizer assim, eles só ficam andando por aí, de boteco em boteco. Mas não é isso. Ah, fica andando vai na escola, vai não sei aonde. Não, não é isso. Porque se você não anda, se você não caminha, você não conhece a dor das pessoas. E como é que você vai representar alguém que você não conhece? Imagina contratar um advogado, vai uma vez no escritório dele e volta dali 10 anos. Vai, o meu processo, doutor? Não sei. Eu falo, não sei. Porque não é meu processo. O processo é dele. É daquela pessoa, ele que tem que conhecer. Eu sou representante processual dele, eu não sou o dono daquela ação. Eu tenho a obrigação de fazer as coisas que o judiciário estabelece para que sejam feitas. Agora, por que o senhor não fez acordo? Como é que eu vou fazer acordo? O processo é teu. Ah, por que tu não conversou com fulano? Como é que eu vou conversar com fulano se eu não sei se tu quer conversar com fulano? Eu só sou teu advogado. Então são coisas diferentes. O vereador precisa andar, precisa conhecer da sociedade, ouvir a sociedade e saber se comportar de forma adequada a representar aquelas pessoas. Precisa representar. Então, ouvir e ter argumentos fortes é primordial para qualquer vereador. Então, o que fazem os vereadores? Ouvem e debatem. O trabalho do parlamento é de debate. Tanto que é parlamento, que vem de parlar, de falar.
Não é local aqui para vir ficar sentando e levantando e não falar nada. Termina a sessão, ninguém fala bulhufas. Se acontece isso, pode ter alguma situação, né? Ah, ninguém quis falar, porque tudo bem, não tem ninguém aqui, não tem nada para falar. Ok, é admissível. Agora, nunca fala nada. Ah, eu não tenho o dom da oratória, então desiste, né? Daí você está usando a atividade pelos meios errados. Você precisa falar. O parlamento é um local de fala. Você precisa falar. Ter pelo menos o mínimo. Então, o mínimo. Como é que você estabelece linguagem? Conhecendo a língua, né? Você não vai falar em caigangue se você não conhece. Então, como é que você vai falar do legislativo se você não conhece do legislativo? Então, tem que ter um envolvimento. Você tem que buscar ter envolvimento. Então, além de ouvir muito, tá? Ter argumentos, vocês têm que estar envolvido. Como é que você fica envolvido com o parlamento? Estando aqui na Câmara. Ah, aparece no dia da sessão. Bom, não quer dizer que aparecer no dia da sessão significa que eu seja um vereador de sessão, né? Tem muitas pessoas que dizem, ah, mas fulano só chega lá 5 minutos antes da sessão. Ah, pode ser que sim. Pode ser que ele só chegue 5 minutos antes da sessão, porque ele não tem que estar aqui 1 hora antes. Ele tem que estar aqui na hora da votação, a hora que abre os trabalhos. Agora, ele tem que ter todo um trabalho anterior de entendimento do que é o trabalho legislativo. Então, é importante que a gente faça essa reflexão para saber o que os vereadores fazem, antes de entrar nas questões técnicas. O Jarbas depois vai falar sobre as funções do vereador, mas eu vou dar uma pincelada rápida. São 5 grandes funções que os vereadores têm. 5 grandes funções, que não são difíceis de serem entendidas. A primeira função é de estabelecer as leis. Toda atividade pública só pode agir por ordem legal, chamada reserva legal, aquilo que a lei autoriza a fazer. Então o prefeito só faz o que a lei autoriza a fazer. Tá, espera aí. Mas é o prefeito que faz as leis? Não. Então quem debate as normas, o prefeito até tem alguma iniciativa sobre determinadas matérias, ou seja, ele manda para a Câmara os projetos. Mas não significa que um projeto resulte em lei ao final. Muitos projetos morrem pelo caminho, né? Então, não há problema algum nisso. Então, os vereadores são responsáveis por fazerem as leis. Como é que você faz uma lei? Primeiro, sabendo qual é o problema. Porque se eu acordo de manhã e penso o seguinte, hoje eu vou botar perfume. A gravata pode ser vermelha, para quem é colorado. E vou sair hoje de tênis cor-de-rosa. Ficou meio estranho, né? Agora, se eu acordo todo dia, acordo, boto o chinelo, vou no banheiro, escovo o dente, lavo o rosto, tá? Troco de roupa, desço, no meu caso, tomo café, subo, escovo o dente, me penteio, desço, pego o carro e vou para o escritório. A possibilidade de eu não errar o caminho do escritório é muito grande. Agora, se eu acordar e sair atabalhoado, pode ser que eu não chegue no meu escritório. E é o que muitas pessoas fazem. Lei só é feita quando você sabe o que você vai fazer. Então vou usar o exemplo do aumento da rua, né? É que eu usei lá de Farinhas. Aumentar o tamanho das ruas do município, das ruas vicinais do município. Há uma demanda, porque você sabe que tem que ter transporte. O transporte não está acontecendo porque tem muito galho, a rua é muito pequena, a estrada vicinal é muito pequena, tem que aumentar, porque em tempo de colheita aumenta o trânsito de maquinário. Então eu sei que tem esse problema. Qual o próximo? Eu tenho um problema e tenho que resolver. O próximo passo é estabelecer uma regra que obrigue a municipalidade a alargar as ruas. Como eu faço isso? Então eu tenho que iniciar o processo legislativo através dos meios que me serão permitidos através do regimento interno e da lei orgânica, que o Jarbas vai falar depois. E por conta disso, não é porque é uma excelente ideia que vai virar lei. Primeiro eu vou ter que convencer todos os outros vereadores de que isso é uma grande coisa. E convencer os outros significa convencer a sociedade, porque cada um que está aqui representa a sociedade. Então eu tenho que ter poder de convencimento para dizer, olha só, eu tive uma ideia. Nós estamos com as ruas pequenas, barará, precisamos aumentar. O que vocês acham? Aí começa a discussão do abre a porta do banheiro e fecha a porta do banheiro. Não, agora é a minha hora, não vou deixar. Não, eu sou contrário, sou favorável. E às vezes as pessoas ficam meses cozinhando um projeto até que tenha o entendimento de todos pela sua necessidade. E não tem só a necessidade envolvida. Tem briga de ego, tem briga de produção,
tem briga política. Isso tudo tem que ser colocado dentro do caldeirão da formulação de uma lei. Então, a partir do momento em que eu preciso formular uma lei, porque só através da lei é que eu vou ter a resolução de um problema, enquanto eu não estiver apto para poder discutir e fazer com que essa lei se torne algo aplicável, eu não tenho o princípio basilar de qualquer ação executória, que é a lei. Sem lei, o prefeito não faz nada. Se eu não entrego a lei para o prefeito, ele não faz absolutamente nada. Fica paradinho, sentado, esperando que a Câmara autorize ele a fazer algumas coisas. Então, quando as pessoas não sabem o que os vereadores fazem, o primeiro grande ato delas é dizer que eles não fazem nada. Não fazem nada. Mas se esquecem que se os vereadores não agirem, não tem prefeitura. A prefeitura não existe sem Câmara. Sem que se aprove o orçamento, não tem o que fazer. Ah, mas aí abre por decreto. Não abre. Não abre. Existe uma série de pessoas equivocadamente agindo nos municípios e cometendo crimes. Aí que tem e asfaltando e sedimentando o caminho para a cadeia. Então, sem lei, nada se faz. E quem faz a lei são os vereadores. Então, me parece que é uma função importante, né? Se eu quero que as pessoas tenham acesso a serviços públicos, eu preciso primeiro que os vereadores trabalhem. Eles não fazem nada, eles só votam o orçamento. Ah, legal. E se eu não voto o orçamento? Daí faz o quê? Se não vota o orçamento. Ah, não tem orçamento? Vamos tacar assim mesmo, de qualquer jeito. Não funciona dessa forma. Segunda função, além de legislar, é fiscalizar. Então o vereador cria a lei, criou a lei, e a segunda função dele é fiscalizar se essa lei está sendo executada de forma adequada. Olha só, olha o compromisso. Primeiro ele cria a obrigação, transfere para que outro execute, que no caso é o executivo. E aí depois ele vai fiscalizar para saber se essa pessoa está fazendo de forma correta. Tá, mas então ele tem que andar na rua, né? Como é que ele vai ver as obras públicas se ele não está na rua? Ah, mas ele não sai da rua, esses vereadores só vivem nos botecos, só vivem nas obras, só incomodando. Mas eles têm que ficar andando. Como é que você vai fiscalizar? Qual é a maior empresa do município de Iraí? Quanto que é o orçamento da prefeitura aqui? 50 milhões? Não? 30 e quantos? 17 milhões? Vamos falar em 20 milhões. Qual a outra empresa que tem 20 milhões de orçamento ano? Só? Sim, o Sobradinho é 54. Bom, acontece, né? É que são quase 17 mil habitantes mais. O FPM sai de 6 para 8. Então é outra coisa. Mas mesmo assim, qual é a outra empresa que aí que tem 17, 18 milhões de orçamento ano? Quantos servidores tem no município? Alguém sabe? Deve passar de 200 rindo. Qual outra empresa que tem 200 e 300 funcionários? Tá, então é a maior empresa do município. É a maior empresa do município. Então, como essa empresa vai funcionar se não há os atos preparatórios para que ele possa exercer essas finalidades? Então, os vereadores fazem todo o trabalho sujo da atividade pública, que é discutir, brigar, sabe? Reclamar, bater pé, analisar a importância ou não. E porque depois, quando chega no executivo, está tudo muito bem, né? Porque ele vai ter o dinheiro. Não estou aqui menosprezando o trabalho do executivo, não é essa a finalidade. Mas somente referir de que os vereadores devem autorizar a despesa, autorizar que ocorra a despesa, né? Quem vai executar é o executivo, mas depois vai lá fiscalizar. Será que ele aplicou direitinho aquele valor que foi destinado para aumento das ruas lá na Farinhas? Então vou ter que ir lá, né? Ah, eles não fazem nada, ficam só na estrada. Sim, mas como é que eu vou saber se eu não vou lá? Então você tem que saber. Então a segunda grande função dos vereadores é fiscalizar. A Câmara de Vereadores tem uma função muito importante também, que é a administrativa, quem já foi presidente, o Neco, o Tite e o Gilson agora, né, que já foram presidentes da Câmara, que é o que me ocorre nesse momento em que estão presentes, tem a função de administrar os recursos que são repassados para que a Câmara possa existir, para que possa pagar o salário dos servidores, do Fernando, do Raul, da Andressa, do Jarbas, os subsídios dos vereadores. Alguém tem que fazer o trabalho sujo de pensar, eu recebi 100 e tenho 50 para pagar, eu vou ter que pagar, tem luz para pagar, tem água para pagar, tem internet, tem limpeza. Então, essa é uma das funções dos vereadores, administrar. Ah, mas administrar é fácil, né?
qualquer um administra, sim, é bem fácil. Quando é seu e você quebra, não tem problema nenhum. Tu fale, né, abre um negócio e quebra, beleza, não tem problema. É o dinheiro teu. Tem um ditado do André Bujanra que diz: a vida é tua, estraga do jeito que você bem entender. Só que acontece que na Câmara não é assim que funciona, porque aqui as coisas não são minhas, não são do Gilson, não são de vocês, são da população de Iraí. Essas coisas aqui, há necessidade que a população tenha pertencimento sobre os bens. Então isso pertence à população. Então quando administrar coisa pública, eu tenho que ter um entendimento do que fazer. Então não posso ser um acéfalo que não tenha a mínima noção do que eu estou fazendo com recurso público. Então eu vou ter que estudar. Então para mim poder administrar de forma adequada, eu tenho que ter conhecimento para isso. E tenho que ter pessoas adequadas à minha volta para poder me orientar como fazer esse gasto. E isso é difícil. Administrar o que é dos outros é pior do que o da gente. Porque o que é dos outros, né? Primeiro que eu respondo civil, criminal e administrativamente sobre a aplicação de recursos. E, de repente, o meu pouco patrimônio vai ser garantidor daquela situação que eu cometi lá quando eu estive lá na Câmara. Então, isso é importante. Eu preciso ter cuidado com isso. Preciso ter cuidado com as questões administrativas. E é função da Câmara administrar. A Câmara cresce junto. Todos os vereadores crescem junto com uma boa administração. E todos sucumbem quando tem um administrador ruim. Então, assim, a Câmara não está legal. Tem alguma coisa que está dando errado lá. Bom, pode ter certeza que são todos que estão sucumbindo, não é só o gestor. Porque o gestor ele é só aquele que assina, né, e toma as diretrizes. Mas quando uma Câmara floresce, cresce, melhora, todos, de alguma maneira, conduzidos por um bom gestor, crescem junto. Tá? Então é assim que acontece com o time de futebol. Um bom jogador eleva o nível do grupo, não o do Grêmio, que é uma desgraça. Tá? Então, a Câmara, faltam duas funções, e aí vou finalizando para mim não tomar o tempo dos demais. Outra grande função da Câmara é julgar. A Câmara faz o julgamento dos atos das improbidades, dos atos improbos do gestor, quando ele comete uma penalidade prevista na legislação, ou quando ele tem que ter o seu mandato analisado por infração político-administrativa. E isso, então, é importante. A sociedade que quer ou não mais aquele gestor. Não queremos mais ele, porque ele não cumpre os requisitos mínimos. Então, mediante as regras estabelecidas, faz-se o julgamento daquela pessoa e se exclui ela da vida pública. Parece ser bobo, mas não é. Imagina só você parar no meio do caminho, você tem 5 pessoas dentro do carro, para no meio do caminho e diz para o motorista: agora tu desce, porque fez uma ultrapassagem proibida. Tá? E você excedeu a velocidade em tais lugares. Agora você desce, que nós não queremos mais viajar contigo. Vocês já pararam para pensar isso? Como é que você fala isso para o motorista? É isso que foi dito para a Dilma agora recentemente. Você para, o avião vai abrir a portinha e tu pula da lambreta. Tá? Porque nós não queremos mais você como presidente. Você cometeu alguns equívocos. E quem disse isso? Foram os deputados? Não foram os deputados. Foi o povo brasileiro, através dos seus representantes, que disse: esse governo não dá mais, você tem que sair. Então, julgar os outros é muito difícil. Eu odeio ser juiz da causa dos outros. Não suporto isso, e o vereador tem essa função. E, às vezes, os juízes, os magistrados, né, se vangloriam da sua condição de julgadores. Mas, na realidade, a função do juiz, ela é muito, de um juiz de comarca, ela é muito aquinhoada se for comparado com a ação de um vereador. Nós já falamos de 4 funções, né? E vocês viram aí que nós temos 2 funções importantes que são próprias do vereador, de legislar e de fiscalizar. O prefeito só tem a função administrativa, executória, né? Então, os vereadores também têm a função administrativa. Quer dizer que o executivo não tem todas as funções que os vereadores têm. Os juízes que se entendem senhores da verdade, e uma coisa que me chateia muito, né? Uma condição, às vezes, de alguns deles de serem melhores, ou pior, principalmente melhores do que as pessoas que militam, né, de que agem na área, das próprias partes que buscam justiça no judiciário, não poderia ser diferente, só tem uma função. Os vereadores têm 5, e a gente falou de julgar. Imagina o vereador não julga, obviamente, todos os dias, mas uma das grandes funções é de julgar. Então você tem que saber que você vai ter que estar preparado para, em determinado momento, decidir. Estou pronto para decidir sobre a condução, se isso está certo, se isso está errado. Como é que eu vou chegar na hora e não vou pestanejar?
Se eu tiver que caçar o prefeito, como vai ser? Se eu tiver que caçar um colega, eu vou ter condições para fazer isso? Então é importante ter essa visão, que vai ter que, em determinado momento, agir como julgador, que o vereador é um grande julgador. E a última função, a mais relegada, a mais discriminada de todas, que é a função auxiliar. Ah, mas qualquer um pode ser auxiliar. Ok, qualquer um pode ser auxiliar, mas se o vereador não está na rua, ele não sabe que falta lâmpada, ele não sabe que falta esgoto, ele não sabe que falta terraplanagem, ele não sabe que falta consertar buraco, ele tem que saber. Como você auxilia alguém a exercer a sua função se você não sabe como aconselhar? Então a função auxiliadora é uma função de conselheiro. E muitos vereadores fazem isso. Ouvem a sociedade, interpretam e trazem para o parlamento essas dores da sociedade que não podem ser convertidas em lei, mas que não passam de ações administrativas, e os vereadores começam a dizer o seguinte: solicito ao senhor prefeito municipal que realize a melhoria na rua tal. Ah, que está querendo fazer política com isso. Não, não é. Obviamente ele passou por lá e viu que lá tem uma boca de lobo, né, toda quebrada, um entroncamento que é perigoso, e você não consegue resolver por lei e você tem que auxiliar. Então vejam quanto o vereador pode ajudar a vida da sociedade, melhorar. Na verdade, vai melhorar a vida da sociedade, mas desde que ele saiba minimamente ouvir, tenha argumentos para apresentar as suas posições e conheça como jogar. Eu costumo dizer que mulher não sabe jogar, não sabe muito de futebol. Não é que ela não sabe de futebol, não sabe muito. Porque eu sei, a minha esposa não sabe para que lado do campo chuta o negócio. Ela pergunta: para onde é que nós temos que fazer gol? Ela pergunta: para lá agora, depois é para cá. E às vezes a população, quando uma pessoa que se torna vereador, é mais ou menos como alguém que não conhece do jogo e não sabe direito para que lado chuta a bola, e fica chutando para tudo quanto é lugar. Então tem que ter essa noção de que é importante conhecer, se dedicar o máximo possível. Porque nós poderíamos aqui falar sobre uma série de situações. E talvez aqueles que já estão no mandato, né, rememorando algumas situações, pudessem estar balançando a cabeça dizendo: realmente, André, a situação é assim. É desse jeito que funciona. É assim que funciona. Porque com o passar do tempo, eu costumo dizer que as ratazanas num laboratório, em 2 horas, sabem onde tem água, comida e choque. E eu conheço algumas pessoas que passam anos sem saber qual é a porta da Câmara de Vereadores. Aonde é a porta? Tá? Então para finalizar, tu pode tirar a Constituição, Fernando. Não vou usar. Não vou utilizar a Constituição. Apenas para referir, os vereadores têm sua função estabelecida na Constituição Federal, nos artigos 29, porque é lá onde é criado o município, né, estabelecido o município na estrutura administrativa, e através desse artigo tem todos os dispositivos que estabelecem a atividade legislativa. Então é importante dar uma verificada para aqueles que ainda não são acostumados e saber de que o vereador tem essas grandes obrigações, além de ouvir, de ver a dor, ouvir, saber falar minimamente, entender a importância de se criar uma boa lei, saber como fiscalizar, tá? Não é simplesmente sair correndo por aí achando que é um super-homem que bate em tudo quanto é porta. Eu tenho um vereador que bate em tudo quanto é porta achando que está fazendo fiscalização, quando na realidade não é assim que acontece. A fiscalização legislativa ela se dá no parlamento. É a Câmara que fiscaliza, não é o vereador. Ah, mas eu vim aqui fiscalizar. Bom, vem na condição de cidadão, né? Porque de vereador, não. O vereador não pode ficar incomodando o executivo a toda hora, querendo informação: eu vim aqui, quero documento tal, tal e tal. Não tem obrigação de entregar. O STF é muito claro nesse sentido. O executivo não tem obrigação de entregar documentos para o vereador só porque o vereador disse que veio e que quer os documentos. Tem regras, a República é uma democracia, é um sistema de governo republicano, que tem regras definidas e você tem que cumprir essas regras. Não é porque você tem um mandato eletivo que lhe dá superpoder. Então o vereador não é um super-homem, nem uma super-mulher. É um cidadão que exerce a função representativa. Então, dentro das regras estabelecidas, vai fiscalizar as ações que foram estabelecidas pelo próprio parlamento. Porque o executivo não faz nada, absolutamente nada, se a Câmara não autoriza.
Então, quem ainda não sabe disso, mas o prefeito, olha só que prefeito legal, ele queria fazer um monte de coisa, mas a Câmara não deixa. Por que será que a Câmara não deixou? Porque alguma coisa, porque de repente não era tão legal assim. Porque são todos contrários do prefeito. Fala sério que alguém vota contrário a um projeto só porque não gosta do prefeito. Se o projeto é bom. Se o projeto é bom, você vai votar favorável, não vai ser maluco de votar contra. Eu uso um exemplo da minha cidade muitas vezes para isso. Era a abertura de um crédito de 700 mil para a edificação de uma praça coberta. Não tem nada igual na minha região, igual a essa praça. Chama Cornedo Vicentino. É o nome da cidade na Itália que tem gemelagem com a minha cidade. Quando esse crédito foi aberto, quando apresentaram o projeto na Câmara, eu pensei, nossa, que coisa mais linda, isso aí vai dar um up para a cidade. É uma quadra coberta, quadra sintética, né? Muito legal. É um projeto arquitetônico bonito, deu uma revitalizada numa área da cidade que era ruim. O que acabou acontecendo? Chegou na hora, era próximo do período eleitoral, a dor começou a apertar. Não, se a gente aprova, o cara vai ganhar a eleição. Mas se vocês não aprovam, a gente vai perder isso aí. Daí vocês ficam olhando para a eleição e para o projeto. Vocês têm que medir o que é melhor, porque esse projeto não vai voltar. E aí vocês vão dizer que vão prometer que vão fazer igual ou não vão fazer. Então assim, tá ali o gato, filho. Olha um olho no gato, outro olho no peixe. Vai no peixe, o gato dá um pontapé nele. Depois a gente vê o que vai acontecer, mas primeiro vamos no peixe. E o vereador não vai ser bobo de votar contra um projeto bom, porque ele sabe que vai melhorar a vida da sociedade e ele pode colher fruto político disso. Então ele tem que ter percepção de que em determinados momentos ele vai ter que... mas como é que tu votou junto com o prefeito se tu é da oposição? Porque o projeto era bom. Simples. Ou você é maluco de dizer o seguinte, não, eu não gosto de arroz, tá caro o arroz agora, não compra mais arroz. Tá, mas eu vou comer proteína o tempo integral? Só proteína, só carne, só carne, só carne? Não pode, tem que ter essa dose de entendimento do que é bom e do que não é bom. E os vereadores têm essa necessidade. Então, nem sempre o que as pessoas... O Rodrigo Maia que diz isso. Ninguém gosta muito dele, mas ele tem razão. O parlamento tem que fazer aquilo que é necessário, não o que as pessoas querem. Porque o que eu quero é diferente do que a grande maioria aqui quer. Agora, se eu sou parlamentar, eu tenho que fazer o que as pessoas precisam. E às vezes não é aquele aumento de rua na Farinhas. Tá? Entendeu? Então, é outra coisa. Eu já tive vários sinais de degó. E eu tenho que parar. A Márcia me conhece, sabe que eu falo de monte. Então, assim, eu torço para que todos tenham êxito, muito embora eu só sei que tem vaga para 9. Então, tem que trabalhar, gastar sola, a partir de agora começar a entender, porque você não vai ter que falar para as pessoas aquilo que você necessariamente vai fazer. Não adianta prometer mundo e fundo na campanha, para chegar aqui não vai dar certo. Você vai ser limitado pelas regras. E se você não conhece a regra, você vai passar por mentiroso. Você vai dizer, eu vou fazer, barará, e ahahá. Chega na hora, daí vai dizer assim, escuta, tá? E aquele negócio que tu prometeu, não dava para fazer, tu não sabia antes. Tipo, é casar e dizer o seguinte, eu casa comigo, casa comida e roupa lavada e uma BMW na garagem. Depois casa, vai lá, o casebre está caindo, é um Fuca 140, um Fuquinha, entendeu? Aí a mulher vai embora. Ou o marido, entendeu? Casa comida e roupa lavada e não tem roupa lavada. Então não dá para fazer, falácia do que vai fazer. Diga dentro da realidade e o poder de convencimento vale para todos vocês. Espero que tenham êxito, muito embora, como já disse, sei que nem todos terão, mas às vezes se ganha uma eleição perdendo. Também. Muito boa noite e até a próxima.